Aleluia. Queridos, abra a tua Bíblia aí no livro de João, capítulo 3. Novo Testamento, aí João, capítulo 3. Na verdade, hoje nós vamos compartilhar, amém? Os irmãos, junto comigo aqui, nós vamos entender aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Capítulo 3, versículo 16. Já? Olha, eu disse a Maria, olha, nós vamos fazer a Valéria ficar chapadona de Bíblia. Até não queremos. Ela mandou o número dela hoje. Já recebeu um café com Bíblia hoje ou não? Mas agora eu vou mandar também para você, todo dia. Igual o Emerson. O Emerson recebe, já posta, eu vi lá, viu, no status do Emerson. Essa é uma igreja que o povo é viciado em Bíblia, irmão. Você vai arrumar um problema sério aqui. João 3,16, a maioria, esse é um dos textos que a gente tem, né, guardado no coração, né? Diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos entender e crer nisso. O apóstolo Paulo fala aos Romanos, já estou dando a dica do livro, que nada pode nos separar do amor de Deus. Quem grita aí para mim o capítulo e o versículo? Eu quero ouvir. Eu disse o livro, mas eu quero que você me dê o capítulo e o versículo. Hoje depende de vocês a hora que nós vamos sair daqui. Já? Onde é o texto, irmãos? Onde ele fala que nem altura, nem profundidade, nem nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Quem achou, diga amém. Misericórdia. Aécio, tu está com malandragem, tira daí. Eu disse que é para os irmãos achar. Não, porque aqui é assim, irmãos. A gente vai para um culto nas igrejas, o povo está doido para dizer para nós qual é. Aqui não. Aqui você vai ter que ir na Bíblia achar. Quem achou, diga amém. Amém. Qual é o texto, Mari? Romanos 8. Confessa, Mari. Confessa o seu pecado. Você achou ou você copiou? Amém. Romanos capítulo 8, versículo o quê? A partir do 35 nós vamos ler. Diz assim na minha versão: quem então pode nos separar do amor de Cristo? Coisa maravilhosa. Será sofrimento ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou a própria morte? Como está escrito: mas o fato é que, por sermos fiéis ao Senhor, estamos sofrendo perigo de morte a todo instante. Somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nada poderá nos separar do seu amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados e potestades, nem o presente, nem o futuro, nem um lugar bem alto no céu,
ou nas profundezas do mar, qualquer outra coisa será capaz de nos separar, de separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Nós vamos já atrás de outro texto, mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. A gente tem compreendido que, muitas vezes a gente compreende assim, que a vida cristã é definida por determinados padrões. E eu quero te frustrar nessa noite, a dizer a você que a vida cristã só tem um padrão que você tem que saber: é Jesus. Porque alguém está são, com saúde, esse é de Jesus. Alguém está doente, esse não é de Jesus. Cara, nada a ver. Esquece isso. Deus nos amou tanto que Ele foi capaz de mandar o seu unigênito, o seu Filho único, morrer na cruz por nós. E esse amor de Deus para nós é inextinguível, ele é infinito, ele jamais acaba. Nada pode mudar esse amor de Deus. Nada pode impedir Jesus de nos amar. Mas nós temos um inimigo. E aí a gente, quando estabelece um padrão para como Deus age, nós também incorremos no mesmo erro de dizer como que o inimigo age. E também nós não sabemos como o inimigo age. Não tem padrão. Para Satanás, pouco importa se você tem dinheiro ou se você é pobre. Para Satanás, pouco importa se você tem saúde ou se você está doente. Para Satanás, pouco importa se você anda de carro próprio ou a pé. Para Satanás, pouco importa se você está endividado ou com as contas pagas. Para Satanás, pouco importa. Só uma coisa importa para Satanás: separar você de Deus. Só isso importa. Mas alguém estabelece um padrão que quem tem dinheiro está em comunhão com Deus. Mentira. Outro diz que não, Deus quer os pobres. Mentira. Não, esse está pobre, então é o Satanás na vida dele. Quem tem dinheiro, não. Não, não tem padrão, queridos. A única coisa que importa para Satanás é nos separar desse amor de Deus. O que ele vai usar para fazer isso, pouco importa. Porque há pessoas com muito dinheiro que não querem Deus. E há pessoas pelo excesso de pobreza que também não querem Deus. Pelos sofrimentos da sua vida. Para Satanás pouco importa se você teve uma família bem organizada ou não. Para ele não importa isso. O que importa é se ele provocar no seu coração, na sua mente, algo que vai te separar de Deus. Mas segundo um profeta, provavelmente Isaías, só há uma coisa que nos separa de Deus. Onde está e o que é? Eu ainda dei a dica, Isaías. O que é, Ivete? Se para Satanás pouco importa a minha situação, para Satanás pouco importa se eu estou feliz ou triste, se eu estou alegre ou abatido, não importa. Ele só pensa uma coisa, Mari: dia e noite, 24 horas por dia, o que eu vou fazer para quebrar a comunhão da Mariana com Deus? É só isso que ele pensa. Não tinha uma personagem de uma escolinha aí que dizia só pensa naquilo? Satanás só pensa numa coisa: em criar separação entre nós e Deus. Alguns, Robson, ele usa o dinheiro para isso. Outros, ele usa a falta do dinheiro. Para uns, ele usa a abundância de comida, porque, para a surpresa de alguns,
comer demais é pecado. Quem come excessivamente está pecando, queridos. Pecado chamado glutonaria. Mas a gente condena o idólatra, condena não sei o quê, condena não sei o quê. Mas o glutão também está pecando. Já estou dando as dicas, olha. Isaías o que, irmãos? Aquele texto que diz que faz os vossos pecados fazem divisão, separação entre você e Deus. Onde é que está esse texto? O relógio está passando, Ivete. Está onde? É o livro de Isaías. A senhora está em Isaías. Isaías tem quantos capítulos? 64, né? Parece. Em um desses aí está escrito isso. Eu tenho uma leve impressão de que está lá. Olha, e é pior, porque essa aqui é uma Bíblia nova, não está marcada. Alguns estão apelando para o Google, outros estão apelando para a Bíblia online. Pode apelar, não tem problema. Eu só quero que você me diga qual é. Está naqueles capítulos que começa com 5. Pronto. Falei. Começa com 5. Não, começa com 5. Satanás, Aécio, só quer uma coisa: quebrar a tua comunhão com Deus. Porque isso foi quebrado dele. Então ele só quer que todos sintam e vivam a mesma coisa que ele vive. Ele não pode ir na presença de Deus. Jesus quebrou essa possibilidade. Capítulo, irmã Ive está dizendo que é o 59. Diga, veja aí. 59, 2. Versículo 1 diz assim: prestem atenção. Diga para o seu irmão, presta atenção. Presta atenção. O inimigo só pensa numa coisa: nos separar do amor de Deus. Então, Mari, não importa o meio que ele vai usar para você fazer isso. Não importa. Sabe, há pessoas que pelo abatimento, pela tristeza do coração, há pessoas que perderam família nesses 2 anos, que se afastaram de Deus, porque deixaram entrar no coração deles um sentimento de que Deus não é maior, de que Deus não é poderoso, porque perderam pai, mãe, irmão, tio, amigo próximo. Aí a pessoa acha, pronto, sabe, Satanás não está nem aí. Ele só quer usar uma coisa, só quer fazer uma coisa: nos separar de Deus. E aí ele usa o abatimento de coração, a tristeza de alma. Há pessoas que começam a entrar nessa profundidade, daqui a pouco ela está se reclamando de Deus. E ela está entristecendo o coração de Deus, ela está pecando nisso. Porque quando a gente pensa, Mari, que eu estou fazendo algo porque eu amo a minha família, quem ama a tua família antes de você? Então confia nele. Você não sabe o que fazer, mas Deus sabe. Porque antes de eu amar o Aécio, Deus o ama. Salmo 139, 16 diz que ainda quando não tinha nem forma o Aécio, Deus já o conhecia. Sabemos, você imaginar isso, que quando você não havia forma como você seria. No ventre da sua mãe, Deus já sabia quem você seria. Deus já estava escrevendo no seu livro todos os teus dias. Ele nos ama. Então o que eu acho que eu posso fazer para alguém que eu amo é muito inferior ao que Deus pode e faz todos os dias. Quando você preocupa com o colégio do teu filho, tu acha que Deus não preocupa mais ainda com a educação? Porque a gente preocupa com o colégio, mas Deus preocupa com a educação. Tem um monte de filhinho de papai aí formado nos melhores colégios de Maceió que não vale um centavo. Mas há filho de crente que estuda em escola pública, que é homem de bem, mulher de bem, pessoa de Deus, temente ao Senhor e de valor numa sociedade. Garanto a você, porque Deus se importa com a educação dos nossos filhos. Ele não se importa com a escola que eles vão, não.
mas eu tenho certeza. Prestem atenção, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. Ele não é surdo para que não possa ouvir. Sabe o que ele está dizendo, Cauê? Quando você começar a gritar muito, o problema não é Deus. Quando você começar a espernear muito, Isaías está dizendo que o problema não é Deus. Porque Deus não está de braço encolhido, nem de ouvido tapado. Quando o seu filho, que anda em santidade e obediência, abre a boca para sussurrar o que ele precisa, o Senhor envia os seus anjos para trabalhar a nosso favor. Ele não é Deus morto, Ele é o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, Ele é o Senhor do universo. Sabe qual é o problema? O problema são os seus pecados. Por causa deles, vocês estão separados de Deus. Quem separa? O pecado. Quem quer a separação? Satanás. E eu fico impressionado como eu ajo. Como disse o apóstolo Paulo, eu não entendo o meu próprio modo de agir. Porque o bem que eu quero fazer não faço. Mas o mal, esse eu já fiz. A gente nem deu um passo, já está fazendo o que não devia. E aí, querido, o pecado causa essa destruição, não importa se a pessoa tem ou não tem, no excesso de alegria, se a pessoa ama ou não ama. A maioria dos pecados hoje são cometidos em nome do amor. Mas o amor vale tudo. Por causa que o que importa é o amor, não, querido. O que importa é obedecer a Deus. Se obedecer a Deus, se o teu amor está alinhado com a obediência aos mandamentos, à palavra de Deus, então ame. Se não está, não é amor, é conversa fiada, é engano. Viu, Clarinha? Eu sou ciumento, Clarinha. Viu, Emerson? Acabar de ter que passar por cima de você e de mim também. Porque tem uns mal acabados hoje em dia que diz que ama, eu amo, vamos para ali. Vai para ali aonde? Respeita, acaba sem vergonha. Tenha respeito. Não é esse amor não que estão apresentando aí de qualquer maneira, que não tem moral, não respeita. Deus tem homens preparados para as nossas filhas. Está aí o Rodrigo, está aí o Gustavo, homens de Deus, que vai entrar na casa de uma família com respeito, porque há um padrão de Deus estabelecido. Não é a minha vontade, não é o que eu quero, aí amor, conversa fiada, meu. Amor, quero ver o amor de Jacó, ué. Trabalhou 14 anos pela uma mulher que ele amava. Então, irmã Valéria, quando começar com nhenhenhê, eu amo, então venha para cá para a loja, varrer, limpar, trabalhar comigo, venha aqui fazer alguma... Aí eu vou ver que ama. Fora disso, não é amor, é conversa fiada. Mas Jacó trabalhou 14 anos por causa de amor. Queria Raquel. O sogrão vai lá e põe outra no menor, mas não é essa não, então trabalha mais 7 anos. É por ela, vale a pena. Eu imagino que essa Raquel era um negócio fora de comum, né? Porque o cara... Há uma situação que eu estava lendo hoje, no livro de Números, a situação de Balaão. Eu acho que é Números, mas os irmãos podem me dizer melhor. Números, qual é o capítulo? Aquele que fala sobre
capítulo qual mesmo? Há um senhor, né, moabita, chamado Balaque, rei dos moabitas. Qual é, Cauê? Olha, irmãos que estão nos acompanhando, o irmão Cauê disse capítulo 22. Capítulo 22 de Números fala da história de um povo moabita que começa a ouvir falar de um povo ao qual o Deus Todo-Poderoso anda com eles, o qual tem atravessado mares a pé enxuto, bebido água que sai da rocha, comido pão que desce do céu, e os moabitas começaram a ficar apavorados. Rapaz, o negócio estão dizimando os povos que estão na frente deles. Então ele tem uma brilhante ideia. Vamos chamar um profeta para amaldiçoar esse povo, para que eles sejam derrotados por nós. Essa é a história que vai contar aí a partir do capítulo 22, né? Então a história se desenrola aí. Primeiro vai um grupo de pessoas, enviados de Balaque para convencer Balaão através de presentes, né? Ofertas. E aí ele chega lá e diz que vai orar, pedir a permissão de Deus, e Deus diz não. Depois vai um segundo grupo. Querido, diga comigo, Deus não tem um plano B. Você entende o que é isso, irmã Valéria? Deus não tem plano B. A vontade de Deus é perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Qualquer coisa fora da vontade de Deus para nós não dá. Deus falou para Balaão, não. Vai outro grupo insistir. Aí, você imagina como era o Vitor, quando queria sair antes de ter a família dele. Chegava para você todo perfumado, arrumado, mãe, posso sair? Ele estava pedindo permissão ou ele estava te informando? Porque já vem todo pronto, né? Arrumado, perfumado. O que você vai dizer agora? Já decidiu que vai, né? Na segunda vez que Balaão vai para Deus, Deus já não tinha dito que não queria? Para que raio que ele vai perguntar de novo? Aí Deus diz, olha Balaão, então vai. Já que tu quer ir, então vai. E Balaão vai. Diz aí no decorrer do 22, 23, também o 24, que ele tentou amaldiçoar o povo de Israel 3 vezes. E por 3 vezes, Deus colocou uma palavra de bênção na boca de Balaão. E o rei dos Moabitas ficou, olha, pelo menos então, já que tu não pode amaldiçoar esse povo, então abençoe a nós. Era a última chance, né? E mesmo nessa vez, as palavras foram de bênção para o povo de Israel. Ele fala aí no 24:9, né? No finalzinho ele diz, tem um dos versículos que fala que ele não pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Qual é esse versículo? 23:8. Não posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou. Amém? Diga comigo, eu sou um abençoado do Senhor por Cristo. Amém? Se você soubesse disso, nós somos abençoados por Cristo. Nós já somos abençoados. Mas pastor, o que eu estou vivendo não é essa bênção. Então, querido, a situação tem que ser revista. Porque Deus já te abençoou. Ou então espera um pouco mais. Ou então experimenta mais um pouco do agir de Deus, da vontade de Deus. Aprende a lição.
Porque tudo tem um plano na mão de Deus, nada é por acaso. Nada é por acaso. Sabe quando Paulo diz, eu aprendi, não é o que ele diz? Paulo diz, eu aprendi a viver na abundância e na falta. Vocês sabem quem era Paulo, né? Sabe ou não sabe? Vocês sabem quem era aquele homem a caminho de Damasco? Sim ou não? Vocês sabem aquele homem? Homem romano, judeu de nascença, romano de naturalidade, parece-me que a mãe era romana. Um homem que tinha carta de recomendação dos imperadores e dos maiorais da religião judaica. Um homem intelectual. Sabe, irmã Valéria? Aí Paulo vai dizer lá no Filipenses, Filipenses, ele vai dizer, eu aprendi a viver na abundância e na falta de pão. Sabe o que é isso, Mari? Você sabe o que é passar 2 anos querendo vender uma casa e tentando, né, ajustar as finanças, porque o meu estilo de vida era um e agora eu não estou podendo manter. Sabe o que é a família que tinha 2 carros viver só com um? O que tinha um viver sem nenhum? É isso que Paulo está dizendo. Eu aprendi. E ninguém aprende por teoria, não. Deus não ensina por teoria. Deus ensina por exemplo. Não, eu vou chegar lá. Para ele chegar a dizer, posso todas as coisas, isso aí, meu amigo, foi aula e aula. Porque quando ele diz eu posso todas as coisas, está dizendo eu posso tanto ter como não ter. O pessoal que coloca esse posso todas as coisas naquele que me fortalece, põe na porta de carro, vidro de carro, deixa aí vários adesivos não sei por onde, não sabe de nada do que diz esse texto. Paulo está dizendo que ele sabe sofrer e sabe ter. Esse contentamento, querido, não veio de graça. Foi lição sobre lição. Então nós estamos aqui vendo que há um homem querendo amaldiçoar. E eu quero te chamar a atenção para uma coisa. 3 vezes tentam amaldiçoar esse povo. E Balaão disse que não dá. Sabe por que não dá? Porque Deus os abençoou. Amém? Deus os abençoou. Se você tiver memória, põe isso na tua memória. Gênesis capítulo 12, versículos 1 em diante. 1, 2 e 3, traz a verdade seguinte: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei os que te abençoarem. Então diga comigo: Senhor, abençoa a minha vida e abençoe Israel. Aprenda a fazer essa oração sempre. Senhor, obrigado pelo pão na minha mesa, obrigado por abençoar a minha casa e abençoe a Israel, porque ele diz, é promessa: abençoarei os que te abençoarem. Nada podia, Robson, romper. Mas depois que o rei dos Moabitas terminam, não está no texto, mas eu quero pedir aqui uma autorização poética para dizer o seguinte, pelo que acontece logo em seguida. As mulheres moabitas, versículo capítulo 25. Presta atenção nisso, queridos. Irmão Valéria, presta atenção nisso. A partir do capítulo 25 você vai ver o seguinte. E a licença poética que eu estou pedindo é para dizer o que foi que Balaão disse aos moabitas. Balaão disse aos moabitas, Marco, olha, só tem um jeito de destruir esse povo, é colocando eles contra Deus, porque é justamente o que eles vão fazer.
em seguida as 3 tentativas de amaldiçoar. Zé, olha o que eles vão fazer. Vocês estão lendo o capítulo 25 aí enquanto eu falo? Se vocês estão lendo, fazem bem. Porque diz que as mulheres moabitas vão entrar no meio do povo de Israel. E os homens de Israel vão começar a se envolver com as mulheres moabitas. A minha Bíblia diz assim: enquanto Israel estava em Sitim, os homens começaram a se entregar à imoralidade sexual com as mulheres de Moabe. Presta atenção nisso, Robson. E por causa da imoralidade com as mulheres de Moabe, eles começam a adorar a deuses estranhos, aos deuses dos moabitas. E o que o Senhor tinha dito a eles lá no Êxodo capítulo 20: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Mari, o diabo só pensa numa coisa: nos separar de Deus. Todo dia, todo momento, a toda hora. Como ele vê que uma coisa não dá certo porque você consegue romper, ele vai cavar outros meios, ele vai cavar outras situações, e ele vai te enredar numa situação que vai, quando você perceber, você está longe de Deus. Por isso eu digo, meu amigo, traga seus filhos para o culto, não deixa. Mesmo que tudo diga não, se esforce para ensinar o caminho. A palavra diz: ensina o teu filho no caminho, não aponta caminho para teus filhos. É aqui do meu lado, tem culto hoje, eu vou. A não ser que caiu a ponte, arrebentaram, estourou não sei o que, é impossível ir. Mas por cansaço, fadiga. Quem chegou aqui cansado hoje? Você ainda está cansado? O Satanás, meu amigo, ele vai colocar todas as artimanhas para te desviar de momentos como esse, de comunhão com a igreja, de andar junto. Sabe aquele guerreiro sozinho na frente de batalha, ele faz o quê? Morre. Às vezes fica até sem coragem. Mas até um moribundo, querido, numa frente de batalha, quando ele vê pessoas... Mas agora, por causa do pecado, o espírito de morte vai invadir o povo. E por causa da idolatria deles, o Senhor vai mandar matar aquelas pessoas que estavam em pecado. Sabe a terrível coisa que é o pecado, o mal tão terrível que é o pecado, que aqui nesse tempo, onde não havia a graça de Deus, o arrependimento. Sabe qual é a minha oração? Não quero que você saia daqui com medo, aflito, não. Eu quero que você saia daqui com garantia em Cristo de que você recebeu o perdão liberado na cruz. Sabe que nós podemos, irmã Valéria, 1 João, capítulo 2, se pecarmos, temos um advogado nos céus. Nós precisamos de ter isso em mente e lutarmos a cada dia para ter uma vida de santidade, porque o pecado é tão terrível, ele faz uma separação entre o homem e Deus, e longe de Deus, queridos, nós estamos vulneráveis. Mas algumas pessoas precisam entender, Emerson, que uma vida de pecado nos afasta de Deus, e pessoas longe de Deus atraem maldição, atraem morte, porque a palavra diz: o salário do pecado é a morte. Vai ler o livro de Levítico para você ver. Se alguém pecar, mata um animal. Se alguém inconsciente, sem querer pecar, mata um animal. Se alguém tocar em coisa imunda, mata um animal. Tudo para ficar puro, para ser perdoado, para agradecer, mata um animal. Porque o pecado gera morte. Mas Jesus nos deu vida e vida em abundância. Em Jesus nós temos vida e vida em abundância. Ele vai mandar então, diz aí,
o Senhor deu a seguinte ordem a Moisés, versículo 4: reúna todos os líderes das tribos de Israel e enforque-os à luz do sol diante do Senhor, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Matar todos os prostitutos e idólatras. A idolatria está muito próxima da prostituição, da promiscuidade sexual. Está muito próximo. Mesma coisa. Também da avareza. Mesma coisa. A idolatria, a avareza, a prostituição está na mesma linha. Onde houver um, haverá o outro. Sabe o que me chama a atenção, Ivi? Olha isso aqui. Diz assim, versículo 6. E Moisés manda fazer o que ele chamou os líderes e mandou fazer. Diz aí, lá na frente, né, vai dizer, morreram acho que 24 mil, uma coisa assim. Mas deixa eu ler antes. Versículo 6. Um israelita chegou ao ponto de trazer uma moça medianita ao acampamento, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Enquanto choravam na entrada do tabernáculo. Ele, em pecado, porque desobedeceu a Deus, havia uma ordem para eles não tomarem mulheres de outros povos. Ele tomou essa mulher, e agora, numa atitude de arrependimento, ele vem com a mulher. Religiosidade. Não, mas eu estou buscando perdão, eu estou aqui buscando perdão. Em adultério, em prostituição. Aliás, quando Ezequiel e Jeremias falam de idolatria, eles usam a palavra: vocês se prostituíram, vocês são prostitutos, porque traíram a Deus com outros deuses. E aí ele chega lá, Marco, com toda a aparência de humildade, de arrependimento. E olha o que diz aí. Versículo 8. Seguiu o israelita, aliás 7, e quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, saiu do meio do povo, apanhou uma lança, seguiu o israelita e a medianita até o interior da tenda, e os atravessou com a lança. Então a praga que havia começado parou. Quando alguém fez o pecado que eles estavam cometendo cessar, matou os dois. Diz: naquele dia morreram 24 mil pessoas em decorrência da praga. Versículo 10, olha isso. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, acabou com a minha ira contra o povo de Israel, pois também estava irado como eu. Por isso não matei os israelitas. E na terça-feira nós falávamos aqui, para que se manifestem os sinceros. E eu pergunto aos irmãos hoje: Ivete, há sinceridade no nosso meio? Ou nós estamos tolerando pessoas que estão vivendo uma vida de pecado, trazendo maldição, trazendo praga, miséria, morte para o nosso meio, morte espiritual? Nós nos eximimos de dizer a verdade muitas vezes, não digo para dizer a verdade com amor, querido, como alguém que ama, como alguém que quer o bem, que quer trazer para perto, e não para matar ninguém. Quando a gente diz a verdade com comprometimento, com amor, mas amor não pode ser desculpa para você não dizer o que a pessoa precisa ouvir. Não pode. Nós estamos vivendo uma geração, irmã Valéria, de inconsequentes, porque ninguém diz que o que estão fazendo está errado.
Ninguém fala mais, as pessoas têm medo de dizer para seus filhos que está errado o que eles estão fazendo. Além de não dizer, deixamos que o que fazem de errado não tenha consequência. E nós pagamos pelos nossos erros, sim ou não? Todos nós pagamos. Não tem um aqui que esteja aqui hoje que não pagou por algum erro que cometeu. Mas nós queremos passar aos nossos filhos uma ideia de que não, podem fazer o que quiser. Uma geração de inconsequentes, que tomam decisões sem medir onde vai dar as suas decisões. Sabe de uma coisa? Deus perdoou Adão, mas colocou Adão para fora do jardim. É preciso que alguém diga isso hoje. Você quer viver em pecado, fazer-se amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa a você: pouco importa para Satanás a tua situação financeira, a tua situação amorosa, a tua situação social, pouco importa para ele. Desde que você cometa pecados e se afaste de Deus, para ele está tudo bem. Ele não está nem... Pouco importa se você vai numa congregação ou não. Para ele pouco importa. Se você vai a um culto ou a um retiro de candomblé, a uma sessão espírita, pouco importa. Desde que você esteja fazendo algo para que você não esteja em comunhão plena com Deus, para ele está tudo bem. Mas só há uma coisa: sofrimento não pode separar de Deus. Eu quero ministrar isso no domingo. Eu quero continuar essa ministração no domingo. Quando você... O que são as tuas prioridades? Onde estão os teus olhos? Sabe aquele... Eleva os meus olhos para... Onde é que estão teus olhos? Quando você determinar que pouco importa se você tem pão ou não, pouco importa se você tem dinheiro na conta ou não, pouco importa se você está de carro ou a pé, pouco importa se você tem saúde ou está na doença. Se você disser que pouco importa, ainda assim eu vou louvar, eu vou exaltar, eu vou glorificar o meu Senhor, você vai ver o Satanás fugir da tua presença. Mas enquanto você estiver queixando, reclamando, se isso não acontecer, eu não vou mais naquela igreja. Se isso não acontecer, eu não faço mais o voto. Eu não sou a favor de voto, de campanha, de pacto. Eu sou a favor de uma campanha só: fidelidade e obediência ao Senhor. Os irmãos que me conhecem sabem disso. Você não vai ver muita campanha aqui não, irmão Valério, mas uma campanha você vai ver: viva em santidade e em obediência ao Senhor. E quando você abrir a sua boca, você vai ver, como Jesus disse: vi Satanás cair como um relâmpago. É assim quando andam os fiéis na presença do Senhor. Quando vai andando num lugar, as coisas vão se afastando, porque ele sabe quem está vindo, ele sabe quem está chegando. Quando você disser: velho, pouco importa se eu estou bem ou não estou bem, se eu estou alegre ou estou triste, ainda assim, não importa, ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que no campo não haja fruto, que a vide não dê o seu fruto, que não haja gado no pasto, ainda assim, eu louvarei e exaltarei o Deus da minha salvação. Ele quer nos separar de Deus, mas o que você quer? Porque só uma coisa pode separar a mim e a você de Deus. Só uma: o pecado. A hora que você ceder a ele, acabou. Mas ainda assim nós vivemos num tempo maravilhoso. Para finalizar, corre comigo lá para a carta de João, lá no último livro da Bíblia, penúltimo, antepenúltimo, depois de Pedro. 1 João, capítulo 2, diz assim: quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. 1 João, capítulo 2. Meus filhinhos,
Estou lhes dizendo isso a fim de que vocês fiquem longe do pecado. Ele estava falando isso o quê? Que todos nós pecamos. Quem diz que não tem pecado é mentiroso. Mas ele está nos advertindo para a gente ficar longe. Buscar estar longe. Exatamente, para ter raiva. Nós temos que ter raiva do pecado, querido. Do mesmo jeito que tem raiva de sujeira, não tem a criança quando suja, corre para o braço da mãe, está suja. Mesma coisa a gente tinha que ser com o pecado. Não quero. Eu me sujei, mas não quero. Não tenho prazer nisso, eu não quero. Eu quero Deus. Eu quero estar limpo. Porque a gente peca. De vez em quando a gente quer atravessar o caminhão por cima de um que fecha, né? Ou não é, Emerson? O Emerson me olhando ali só de canto de olho. Mas o Senhor me perdoa. Não é essa a minha vontade. Porque quando a gente tem uma visão de Deus, a gente faz igual Estevão. Estevão olhando para o céu, sendo apedrejado. Disse: Pai, perdoa eles. Sabe, as pessoas apedrejando ele, matando ele por ter falado a verdade. Quando você recebe a revelação de Deus, você faz igual Estevão. Disse a mesma coisa que Jesus disse na cruz: Pai, perdoa eles. Perdoa eles. Porque o que a gente quer é que todos sejam salvos. Fiquem longe do pecado. Mas, se vocês pecarem, existe alguém para interceder por vocês diante do Pai. O nome dele é Jesus Cristo, aquele que tudo quanto é bom e que agrada completamente a Deus. Aquele que é tudo que é bom e agrada completamente. A outra versão diz: temos um advogado. E eu gosto desse termo advogado. Sabe por quê, Emerson? Se você tiver uma causa e você estabelecer um advogado, você não pode mais falar. Você só fala com o advogado. Diante do tribunal, quem fala por você é o advogado. Só em casos especiais, quando é pedido para você falar e o advogado permite, está tudo bem, não tem problema, aí você fala. O que Jesus está dizendo: se vocês pecarem, entreguem a causa de vocês a mim. Eu sou o advogado de vocês. Eu vou defender a causa de vocês. Não deixem que o pecado faça separação. Não deixe que o pecado cause uma divisão. Não ande longe do Senhor, porque Ele nos amou de tal maneira que veio a esse mundo, que nada nesse mundo pode nos separar dele. Não pode, a falta não pode, a abundância não pode, sabe, as lutas, as dificuldades não podem, mas o pecado pode. Sabe, uma vida de santidade não quer dizer que é uma vida ausente de lutas, de dificuldades, não. Porque mesmo na dificuldade, Romanos 8 está nos garantindo isso. Mesmo na luta, na dificuldade, nas situações difíceis, ele permanece na presença do Senhor. Mas o pecado pode nos separar. Que nessa noite nós possamos dizer, entender uma vez por todas, que o nosso inimigo não está nem aí para o que nós estamos vivendo, mas ele fica alegre. Sabe quando a Bíblia diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende? Você sabe dessa? Você já parou, prestou atenção quando Jesus diz: Pai, lá na cruz, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sabe essa hora? O que a Bíblia diz quando ele faz isso? Marco, me ajuda. Houve terremoto, o que mais? O que mais? Não, o que foi visto pelas pessoas ali em volta da cruz? O céu se fechou? Não. Ainda no céu houve escuridão. Houve terremoto e escuridão. Eu não tenho tempo, que acabou meu tempo. Mas sabe o que significa essa escuridão? A festa do inferno, queridos.
eles achavam que tinham vencido. Lembra que a Bíblia diz que o Satanás está em trevas. As sombras tomaram conta, porque Satanás festejou. É a mesma coisa que acontece nas potestades do inferno, quando um servo do Senhor comete um pecado. A mesma festa acontece. Sabe, o mesmo mover no mundo espiritual acontece. Aí você sabe, o ambiente da sua casa fica pesado, o ambiente do seu trabalho fica pesado, marido e mulher, pai e filho fica pesado, porque um ambiente de pecado está dominando ali, e isso é festa do inferno. Sejamos nós aqueles que provocam festa no céu e não festa no inferno, mas vamos provocar festa no céu 24 horas por dia. Pastor, pequei. Não tem problema, tem um advogado. Arrepende e busca no Senhor. Lembra o que eu disse para vencer o pecado? Muda a tua mentalidade. Você foi dado um poder para vencer. Você é mais que vencedor. Em o nome de Jesus. Eu não vou concluir, porque eu quero continuar falando sobre esse aspecto no domingo. Diga, Ive. Que coisa linda. O único que pode nos purificar. Isaías 1, versículo 1, capítulo 1 de Isaías 18. Ainda que seus pecados sejam sujos, vermelhos como o carmesim, eu os posso transformar brancos como a neve. Deus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Eu quero apenas te estimular. Eu sei que eu já passei do horário, já são 21h18, mas eu queria que você tivesse um tempo para orar e para colocar diante do Senhor o teu pedido de perdão. Perdão, Senhor. Eu sei que eu não devia ter feito isso, mas eu fiz. Me perdoa. E Ele vai te perdoar. Essa é uma garantia que nós temos no Senhor, que Ele zera o jogo para nós e começamos tudo de novo, limpos, alvos como a neve. Amém? Se você puder, fique de pé, ajoelhe, sentado como você quiser, em nome de Jesus.